Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou muito feliz por poder estar no vosso meio. É motivo de grande alegria poder fazer parte destes 14 anos da existência desta congregação. E quero então agradecer a direção da igreja, não é, da missão, na pessoa do pastor André, não é, e do missionário Monteiro, por então nos convocar para estarmos aqui e compartilhar a palavra. Amém? Então, abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, e nós vamos começar a leitura a partir do versículo 1. Quem trouxe a sua Bíblia, diga amém. Amém. Exatamente. É importante que o cristão tenha a sua Bíblia. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a arma do crente. Então, abra ela no último livro da Bíblia. E se você não tem, pode acompanhar no telefone ou então acompanhar de maneira atenta a palavra do Senhor. Se achamos, digamos amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, eu sei o seu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as boas obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Palavra do Senhor. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai Santo, por este privilégio. Muito obrigado, Pai Santo, por esta oportunidade de podermos estar aqui, Senhor, na tua casa, para podermos, ó Pai, te adorar, para podermos glorificar o teu nome. Obrigado, ó Pai, por tudo quanto já teve lugar aqui desde o início deste culto. Obrigado, Pai Santo, pelos corais. Obrigado, Pai Santo, pelas orações. Obrigado, Pai Santo, pelos jugrais. Obrigado, Pai Santo, pelo momento forte, ó Pai, de louvor e adoração ao Senhor. Agora, pois, Pai, queremos também ouvir a tua palavra e queremos pedir, Senhor, que enquanto abro a minha boca, tu, ó Divino Espírito Santo, possas falar, ó Pai, à tua congregação, possas falar, ó Pai, ao teu povo, à tua igreja. Abra os olhos do nosso entendimento para que possamos ter, ó Pai, a compreensão, ó Pai, da tua vontade para as nossas vidas, no poderoso nome de Jesus. Pai, nós oramos com perdão dos nossos pecados, e a congregação diga amém. Amém. Aleluia, amém. Amém. Louvado seja Deus. Amados, estamos trazendo para esta congregação, nesse dia do seu aniversário, portanto, uma carta da parte de Deus. Amém? Amém. Uma carta da parte de Deus. Então, o apóstolo João foi discípulo, aleluia, amado do Senhor. O apóstolo João foi um discípulo apaixonado por Jesus. Ele é chamado de o discípulo do amor. Aleluia, amém? Amém. Discípulo do amor. Por quê? Por causa da comunhão, por causa do relacionamento que este apóstolo tinha pela pessoa de Cristo Jesus. Aleluia, amém? Amém. Mas, queridos irmãos, João, aleluia, por causa da palavra de Deus, por causa do trabalho de Deus, o apóstolo João foi preso. Mas ele não só foi preso, amada igreja, mas ele foi banido, foi expulso, foi exilado para uma ilha que se chama Ilha de Patmos. Amém? João, quando escreve essa carta para a igreja, João estava preso.
Mas ele estava preso, amada congregação, não porque era bandido, não porque roubou, não porque cometera algum ato, aleluia, repugnante na sociedade. Mas a Bíblia diz que João foi preso e banido para a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Aleluia, amém. Mas, amada congregação, no momento da prisão, no momento do sofrimento do apóstolo João, foi precisamente nesse momento em que João recebeu a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, amém. Jesus disse a João: João, portanto, o que tu ouves, o que tu vês, escreve em um livro. Escreva onde? Escreve num livro e envia, aleluia, portanto, essas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E uma dessas igrejas, amados, era precisamente a igreja de Éfeso. Amém? E, portanto, Jesus começa a falar com João no versículo 1, dizendo: João, escreve ao anjo. Quando você encontrar a palavra anjo no livro de Apocalipse, significa mensageiro. Amém? Amém. Anjo significa mensageiro. Anjo representava, aleluia, o presbítero da igreja. Representava ao líder da igreja. Por exemplo, aqui no versículo 1 ele diz: escreve ao anjo, escreve ao líder, aleluia, de Éfeso, aquilo que você tem visto. Escreve a eles dizendo o seguinte: que isto diz, assim diz o Senhor, não mais aquele Senhor bebê que nasceu, aleluia, amém, não mais aquele Senhor que foi morto, ou seja, que está preso no madeiro, que está preso numa cruz, mas ele diz aqui que assim diz, aleluia, aquele que tem o quê? Que tem na sua destra. Significa, amados, que Jesus tem na sua destra. Destra significa na palma da sua mão direita. Ele tem na palma da sua mão direita, diz aqui, portanto, os 7 ou as 7 estrelas. 7 estrelas. Estrelas também representa anjo, representa mensageiro. Aleluia, amém. Então Jesus diz assim que escreve, portanto, ao anjo da igreja que está em Éfeso, que assim diz aquele que tem as 7 estrelas. Mas Jesus não só tem as 7 estrelas, não só tem, aleluia, os seus servos na palma da sua mão, mas diz aqui o texto que Jesus também anda no meio da sua congregação. Então significa que Jesus é o dono da igreja, Jesus é o dono da obra, Jesus é aquele que governa tudo. Ele vai dizer assim: assim diz aquele que anda no meio dos 7 castiçais. A primeira palavra que, portanto, Jesus disse a João para escrever a essa congregação é que eu conheço as tuas obras. Aleluia, amém. Amém. Diz a igreja. E eu vim trazer essa carta aqui para essa congregação, portanto, no dia do seu 14º aniversário. Eu vim aqui para dizer de que Jesus conhece as tuas obras. Aleluia, amém. Amém. Jesus conhece o seu trabalho. Diácono Frank, o que significa obra? Obra significa o resultado de um trabalho. Amém? Amém. Você sabia que você pode ter um emprego, mas você não ter obras? Você sabia que você pode ter um ministério, mas não ter obras? Você pode ter um cargo, mas não ter obras. Mas, aleluia, Jesus está a dizer a João, por meio desta revelação: vai até a igreja de Éfeso. E para o nosso dia de hoje, vai até a congregação evangélica do Monte Bela Vista e diz a eles que eu conheço, aleluia, a obra deles. Aleluia, amém. Amém. O coral cantou no princípio dizia que a mentira matou quem? A mentira matou quem? Matou Ananias e Safira. Então significa que a obra de Ananias e Safira era o quê? Era mentira. Eles tentaram enganar o Espírito Santo. Fizeram um voto com Deus: nós vamos vender o nosso terreno e o preço dessa venda nós vamos trazer para a congregação, vamos depositar nos pés dos apóstolos. Só que depois de venderem o terreno, ele consertou com a sua mulher, não é? E entregaram apenas uma parte. E diz a palavra em Atos capítulo 5,
que o apóstolo Pedro repreendeu Ananias. Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para mentirdes ao Espírito Santo? Não mentistes, aleluia, aos homens, mas mentistes a Deus, aleluia, amém. Eu conheço as tuas obras. Se você é membro da congregação, mas vive uma vida de mentira, vive uma vida de aparência, na congregação você é uma pessoa santa, é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que serve até mesmo, mas Jesus está a dizer que eu conheço, e Ele está a dizer que eu não tenho achado as tuas obras dignas, justas diante de Deus. Então Deus mandou, aleluia, o anjo. Amados, João foi arrebatado em espírito nos céus, e lá nos céus recebe revelações inefáveis, aleluia, acerca daquilo que viria a acontecer. E Deus lhe envia, vai dizer à congregação de Éfeso: eu conheço o trabalho deles. Eu dizer que você pode ter um emprego, você pode ter uma função, mas você não tem obras. Então, obras significa o resultado do seu trabalho. Mas Deus vai dizer a João, dizendo que não apenas conheço a vossa obra, mas também conheço o vosso trabalho. Aleluia, amém? Amém. Eu conheço o vosso trabalho. Eu estou lembrado, amados irmãos, como orou o nosso missionário, das várias etapas, das várias fases que esta congregação passou. E vocês sabem, pelo menos os mais antigos sabem, que não foram momentos fáceis. Aleluia, amém? Não foram momentos fáceis. E foi no momento do concílio da Igreja Mãe, onde entendeu-se que deveria se enviar, aleluia, o diácono Alfredo, o missionário Monteiro, para vir segurar o trabalho e dar continuidade da obra. Aleluia, amém? Porque a obra é de Jesus, amém? A obra é de quem? A obra é de Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus vira-se para Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei o quê? Edificarei o quê? Edificarei a minha igreja. Essa obra, essa igreja, essa congregação pertence a quem? E Jesus está dizendo que vai dizer a Éfeso que eu sou aquele que tenho na minha destra, na minha mão direita, as 7 igrejas. Eu tenho o domínio, tenho o governo de tudo. A igreja pertence ao Senhor. E Jesus promete dizendo que as portas do inferno, as obras do mal, não prevalecerão. Significa que não vão aguentar o avanço, não vão deter, não vão impedir o avanço do que? Da obra de Deus. As portas do inferno, quer dizer que podem se juntar os maiores bruxos aqui do Benfica para tentar parar o trabalho de Deus. Mas Jesus prometeu em Mateus 16, 18 que as portas, não é que nós é que vamos lutar com as portas, não. As portas não vão prevalecer. A igreja vai avançar e as portas do inferno não vão prevalecer. Essa é a promessa de Deus. Então essa congregação passou por várias fases. Eu quero louvar, aleluia, a vida do nosso líder aqui da congregação, que quando foi apontado, quando foi indicado, não pensou 2 nem 3 vezes. Não pensou 2 nem 3 vezes. De forma humilde, abraçou o desafio. Aleluia, amém? Amém. Abraçou o desafio. Quero louvar a Deus pela sua vida, missionário Monteiro, perante essa congregação, porque é de fato um exemplo para nós, amém? Amém? Nós que somos mais jovens, ok? Vocês que são mais jovens, portanto vamos abraçar a visão, vamos trabalhar juntos e vamos edificar. Eu ouvi, aleluia, que Jesus está construindo uma obra. Jesus está construindo uma obra. E o missionário orou que não é simplesmente uma obra feita por mãos humanas, aleluia, amém? Amém. Mas é uma obra espiritual. Essa obra chama-se a igreja dele. E eu ouvi que ele está construindo essa obra e queremos pregar nessa manhã para dizer que você também pode fazer parte dessa obra, amém? Amém. Você pode fazer parte dessa obra. E fazer parte dessa obra, amados, é um privilégio. É um privilégio. É uma honra servir a Jesus.
então não fica parado. Se Jesus, nosso líder, está lá à frente para construir, então nós que somos seus servos, vamos cruzar os braços. Vamos dizer, Senhor, eis-nos aqui. Lucas capítulo 10, versículo 2. Jesus começou a enviar os seus discípulos para as cidades aonde ele haveria de passar. E ele começou a contar cidade 1, 2, 3, 4 e olhou para os seus discípulos, apenas 70. E ele diz assim: a seara é grande. Aleluia, amém? A seara é grande. A obra de Deus é grande. O campo é grande. Mas são poucos os obreiros. São poucos os trabalhadores. Aqueles que arregaçam as mangas para trabalhar. Em todos os sítios tem sido muito difícil encontrar pessoas disponíveis para trabalhar. Cada um tem desculpas. Cada um quer recusar-se. Mas Jesus disse que a seara é grande. E esse clamor que remonta a mais de dois milênios continua até agora. Aleluia, amém? O clamor do Senhor Jesus Cristo em Lucas capítulo 10, versículo 2, até agora continua. A seara é grande, apesar de que os campos já estão brancos, apesar de que, aleluia, aquele que fez a plantação está apenas chamando de obreiros, apenas para colher, não é mais para plantar, é para colher. Ele diz que a colheita é grande, há muitas almas, há muitas vidas aqui nesta circunvizinhança. E a palavra está a dizer que a seara, o campo é vasto, é grande. Mas onde estão os trabalhadores que vão colher? É só colher. Onde estão? E Deus está a falar consigo nesta manhã para que você também, aleluia, faça parte desse trabalho. Amém? Faça o quê? Faça parte desse trabalho. Só que para fazer parte desse trabalho existem requisitos. Não é de qualquer maneira. Nós lemos no nosso texto inicial, Isaías capítulo 6. Aleluia, amém? Lemos em Isaías capítulo 6 a experiência que Isaías teve com Deus. Ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele viu os serafins, aleluia, adorando a Deus, santo, santo, santo é o Senhor. E ele ficou a tremer: ai de mim, que sou um homem impuro, sou um homem perverso, e habito também no meio de um povo impuro. Que será de mim? Mas para a consolação de Isaías, aleluia, voou um serafim e tocou-lhe nos seus lábios, mamã Mariana, tocou-lhe nos seus lábios e purificou com uma brasa. E o anjo disse: Isaías, porque tu foi tocado com a brasa, agora já estás purificado. É assim que nós, aleluia, no versículo 7, Deus vai exclamar: a quem enviarei? A seara é grande, o trabalho é vasto, mas a quem enviarei? Isaías teve essa experiência com Deus, uma experiência pessoal. Por isso você tem que ter uma experiência pessoal com Deus, aleluia, amém? A missão já tem 14 anos, não é mais uma bebê, já é, aleluia, um indivíduo, um jovem, um adolescente de 14 anos, já pode caminhar, já pode marcar passos por si. A quem enviarei? Aleluia. Isaías humildemente predispôs-se dizendo, versículo 8, eis-me aqui. Aleluia, amém? Eis-me aqui. Será que nesta manhã você pode dizer: Senhor, eis-me aqui? Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas antes de Isaías ser enviado, primeiro foi purificado, amém? Foi purificado. Por isso é que para ser um vaso de honra, para ser um vaso de bênção, é mister uma vida leal, aleluia, amém? É mister uma vida de fé e pureza, uma vida de abnegação, uma vida de total rendição a Deus, uma vida de total submissão a Deus. Isaías fez isso e ele se predispôs dizendo: eis-me aqui, envia-me,
envia-me. Ele não disse, não, envia o outro, envia aquela irmã, envia aquele irmão. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou muito feliz por ver aqui alguns membros, digamos assim, cofundadores desta missão, não é? E estão sempre inabaláveis, estão sempre intrépidos, sempre abundantes, à luz de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Vejo aqui, irmãos, aleluia, que me dão orgulho. E quando vocês ministravam, aleluia, caiu lágrimas dos meus olhos. Caíram-me lágrimas. Não pude conter, aleluia, as emoções. Eu conheço o vosso trabalho, amém? Ninguém pense que, aleluia, o que você tem feito para Deus, o diácono pode não ver, o pastor presidente pode não ver, o líder pode não ver, mas alguém lá nos céus que conhece, aleluia, amém? Jesus, em Apocalipse 2, versículo 2, eu conheço as tuas obras, quer sejam elas obras de bem, quer sejam elas obras más, Jesus está a dizer que eu conheço, e ele não só conhece, mas ele aponta no livro. E a partir do capítulo 7 de Revelação, Apocalipse, existem livros que no último dia hão de ser abertos, amém? O livro das obras, tudo que você faz para Deus, tudo que você faz de bem, tudo que você faz de mal, é registrado num livro. E no último dia, não durma, alguns estão a dormir, por quê? E no último dia, esses livros serão abertos, aleluia. O dia do grande julgamento final, aonde será provada como metal, como a prata e o ouro, é colocado no fogo, assim também as nossas obras serão provadas. Amados, não nos enganemos e nem nos desestimulemos. Temos que ganhar coragem. Temos que ganhar o quê? Coragem. Porque, na verdade, há alguém, e esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo, aleluia, que Ele diz que eu conheço o resultado daquilo que você faz, conheço a tua função, mas se não trabalha nada. Há 3 outras cartas que Ele diz assim, tens nome que vives, mas na verdade estás morto. Tens nome que vives, mas na verdade estás morto. Você não é quente nem frio, mas estás no meio, és morno. E porque és morno, são aqueles irmãos que vêm para a congregação, mas não tomam decisão. Nós estamos aqui mais de 31 pessoas. Mas apenas 31 pessoas assumiram o compromisso, são membros da igreja. Então, Deus não quer que você seja apenas um turista, um visitante todos os domingos. Você deve decidir-se, amém? Deve decidir-se, porque o cantar somente no coral não é suficiente, o fazer jogral não é suficiente, aleluia, amém? Estou muito feliz porque a igreja está organizada, é uma das primeiras missões que eu vejo, roupas muito lindas, todo mundo equipado. Parabéns para o trabalho do diácono Monteiro. Uma salva de palmas. Para a glória de Deus. Há um espírito de excelência que estamos notando aqui. Amém? Há um espírito de excelência que estamos notando aqui. E Jesus está a dizer que também Ele conhece tudo. Conheço as tuas obras. Temos aquele desafio de construir o templo. É um templo para beneficiar esta comunidade. Amém? Eu conheço as tuas obras, as tuas contribuições, aqueles que são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Eu conheço as tuas obras. Ah, mas diácono, eu ganho muito pouco. Nem serve para dizimar, não. Ainda que for pouco aquilo que você recebe, seja fiel. Amém? Seja fiel. Porque aqueles que forem fiéis no pouco, no muito serão colocados. Toda obra começa pequena. E nós estávamos ali com o missionário fazendo uma oração no recinto para pedir, aleluia, recursos da parte de Deus. Deus, Ele é Deus do ouro e da prata, amém? Vocês podem ver que não temos blocos, não há cimento, está difícil. Mas Ele diz, clama a Ele. E no bocado que é o resultado das suas vendas, diácono, não trabalho, mas faço negócios, seja fiel no pouco. Jesus, Ele trabalha com pouco. Recebeu apenas 5 pães e 2 peixinhos. Ele não reclamou,
Mas, tendo dado graças, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, obrigado. Quando distribuiu para os seus discípulos, aconteceu a multiplicação. Amém? Aconteceu a multiplicação. Então, o pouco que você traz, o pouco que nós trazemos, é muito, aleluia, nas mãos do Senhor. Eu conheço as tuas obras. Se você se esquecer de tudo quanto o diácono está a dizer aqui, lembra-te, Revelação, Apocalipse capítulo 2, você que está cansado de servir a Deus, você está aqui há 14 anos, e você às vezes sente o trabalho pesado, você é a única pessoa que dirige o culto, é sempre a mesma pessoa que toca a guitarra, que dirige o coral, ok? E é normal, muitas vezes nós nos cansamos na caminhada. Mas quando nós nos lembramos, aleluia, que nós estamos servindo ao Senhor, e vocês também cantaram que nós vamos receber a coroa, aleluia, amém? Vocês cantaram também que essa vida não é nossa. Essa vida é de quem? Essa vida é do Senhor. Eu não vivo aqui, estou de passagem. Eu vim para trabalhar, eu vim para receber a minha coroa, porque esta vida não é minha, essa vida não é tua, é do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia, amém. Lindas canções, lindas músicas. Então isso deve servir de motivação, deve servir de ânimo, muito ânimo no meio dos corais. Todo mundo está a trabalhar, as mamães, a juventude, as criancinhas, os jograis, a dança. Mas é uma alegria muito grande ver a igreja reunida, ver a igreja empenhada. Nesta semana de missões, aleluia, nós aprendemos sobre a atitude, portanto, do líder Neemias, amém? E nós concluímos dizendo que Neemias, com tanta unção que ele tivesse, sozinho não era capaz de fazer a obra, aleluia, amém? Neemias não podia fazer a obra sozinho, ninguém consegue. Até o Senhor Jesus Cristo, quando veio aqui na terra, precisou de suporte de 12 homens e depois 70, até que a obra chegou até nós. Então é preciso que nós abracemos a visão, porque a visão é de Deus, a missão é de Deus, mas Ele compartilha com cada um de nós para tomarmos parte da missão. Então é um privilégio servir a Deus. É um privilégio o quê? Servir a Deus. Mas para que isso não se torne pesado, porque nós somos um só corpo, amém? 1 Coríntios capítulo 12, aleluia, versículo 4, versículo 6. Nós somos membros de um só corpo e nós fomos batizados em um só corpo, aleluia, em um só espírito, para formar o corpo de Cristo. Portanto, se uma unha, se um dedo, se um olho, se um ouvido estiver doente, a congregação toda vai sofrer as consequências, amém? Então, continuem unidos, continuem suportando o vosso líder. E quem sabe daqui mais alguns mesitos viremos para inaugurar o templo, um templo bonito, aonde não vamos mais estar aqui no calor, aonde, aleluia, o nome de Deus será glorificado, aonde vai se abrir aqui a estrada e todo mundo que passa pode vir cultuar conosco ao Senhor. Portanto, eu conheço as tuas obras, diz o Senhor. E ele termina assim que se alguém deixou a sua primeira paixão, se alguém deixou a sua primeira paixão, o amor a Deus, deve lembrar-se e mudar, fazer uma avaliação pessoal. O que eu deixei de fazer, o que eu fazia antes? O que eu deixei de fazer? Eu era uma pessoa ativa, era uma pessoa dinâmica na congregação, mas com o passar dos tempos, a tua força, aleluia, fraquejou. Você deixou de ser aquele irmão ativo. Mas aqui no versículo 7, versículo 5, lembra-te de onde caíste e arrepende-te, aleluia, senão eu virei contra ti, aleluia, e eu vou tirar do seu lugar o seu castiçal. Eu dizia que muitos têm trabalho, mas não têm obras.
E quando alguém tem trabalho, mas não tem resultado, Jesus está dizendo que no lugar dessa pessoa, Ele vai remover o seu castiçal. Quer dizer que a tua luz vai parar de brilhar. Deus vai remover o dom que Ele colocou no seu coração, na sua vida. E Ele vai enviar outra pessoa para fazer. E é um estado muito triste. Aleluia, amém. Então a igreja de Éfeso, ela foi uma igreja frutífera. Era uma igreja que não aceitava as heresias. Era uma igreja que que combatia a doutrina dos nicolaítas, doutrina de Jezabel, etc, etc. Tinha obras, tinha paciência, tinha perseverança. Amados, são qualidades importantes para que a congregação tenha êxito. A perseverança, a paciência. Só que algum momento no tempo, ela começou a enfraquecer. E Deus mandou, aleluia, João para lembrar a eles que eles precisam voltar. Eu quero terminar com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sempre inabaláveis na obra do Senhor, porque o vosso trabalho, a vossa obra no Senhor não é vão. E naquele dia vai se cumprir o que o coral cantou, a coroa de glória você vai receber. Aleluia, amém? Amém. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por nos ter mostrado o Espírito por trás das letras sagradas. Muito obrigado, Pai, pelo Espírito de revelação. Muito obrigado, Pai Santo, pela palavra de encorajamento que nos trazes. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que nós conseguimos, ó Pai, experienciar. Tudo aquilo que esta congregação tem experienciado, ó Pai, ao longo dos anos. E nós queremos, ó Pai, te agradecer. Até aqui, ó Pai, pelos feitos. Até aqui, ó Pai, pela liderança. Até aqui, ó Pai, pelos líderes intermediários. Líderes da juventude, do louvor, da música. Senhor, os diáconos, as várias comissões de trabalho, os corais, ó Senhor, os jograis. Pai, todo e qualquer departamento e comissão desta congregação. Obrigado, ó Pai, porque na verdade não temos um Deus, ó Pai, que é ignorante, não. Mas é um Deus que tem conhecimento de causa, conhecimento real, ó Pai, da situação de cada um de nós. Pai, permita, ó Pai, que nesta tarde, ó Deus, nós possamos recobrar esforço, continuar a trabalhar, continuar a ser frutífero, Pai, pois assim dissestes em João capítulo 15, versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que vades e produzais muito fruto. Pai, que esta congregação seja 2 vezes mais frutífera do que ela já é, e no poderoso nome de Jesus. Pai, nós oramos e a congregação diga amém. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, amém. Amém. Deus abençoe, amém. Deus abençoe. Deus abençoe, Amém, povo de Deus? Amém. Quero então agradecer ao nosso irmão Franco pela palavra. Que o Senhor continue a abençoar o irmão e a sua família. No momento vamos nos colocar em pé, vamos cantar o hino do canto da opção. Número, qual é o título desse? Esse qual é o título desse? Quero ser o vaso de bênção. Vê só, vaso de bênção. 304 do canto da opção. Oh Lord, make me a vessel of blessing. 304. Make me a vessel of Eu sei o vaso
Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Graça e paz. Está descansado já? Hoje é nosso dia, nosso aniversário. Antes de outras considerações, eu quero apresentar algumas famílias que estão agora. A minha mãe, o avô, já tem vindo aqui, e a minha cunhada, a irmã da minha esposa. Essa senhora é que seguiu a irmã da minha esposa. Faz favor, levanta o seu nome, eu não vejo o seu nome. Muito obrigado. A mamãe é parecida com a sogra. A mamãe é parecida com a sogra? A mamãe? Sim, ficou parecida com a sogra. Senhora Mariana, eu sou vivo no Uísque. Amém. Toda a igreja batista do Quilão Baquiás do Uísque. Amém. Quem conhece o pastor Jaime Minuga do Maluco? É o meu pastor da igreja do Quilão Baquiás. Amém. Eu cheguei a outra polícia, porque eu vim do lado do nosso dessa igreja. Obrigado, uma fruta, pode citar. Também outro visitante que chegou atrasado, né? Mas depois vamos fazer as contas. É o irmão Manzo, que sempre trabalhou conosco. Quando começamos a desbravar, faz favor, quando começamos a desbravar isso aqui, o irmão Manzo ficamos 2 meses a trabalhar para aqui. E ele tem mão aqui nessa obra. Amém? Então, faz favor. Oi, Senhor. Amém. Senhor. Amém. Deus é bom? Todo dia. Deus é bom. Então, sou irmão Mabanda, membro da terceira igreja da Silvana. Amém. Como disse, para cooperar com o missionário Alfredo. Desde o princípio dessa obra, então tem sido uma hora para a nossa glória. Amém? Amém. Obrigado, irmão Manza. Então, vamos passar no palma para todos os outros convidados. Obrigado. Não temos palavras para descrever, mas começamos por agradecer ao Maridano Franco pela mensagem que nos trouxe. Na verdade, nós precisávamos de ouvir essa mensagem. E a Mário Bianco Franco, pelo apoio, sempre, nunca negou o nosso convite. Nós convidamos, já esteve conosco, lá embaixo da Salina, e hoje está aqui conosco também, representando a nossa terceira igreja, representando também o nosso pastor presidente interino, porque o pastor presidente está fora. Ele foi convidado. Ele disse que não estaria cá conosco, mas o seu substituto será conosco. Então, muito obrigado a Maria Franco, queremos nossos cumprimentos, a família Renalar, e veja só, a esposa dela Franco é minha sobrinha. Então, nós estamos em casa, por isso que nós nos cumprimentos, convidamos para essa igreja, e também agradecer os nossos convidados, aceitaram o nosso convite. Também aqui o missionário
Ricardo, sua esposa, o irmão João Pinho, sua esposa, aí o missionário Pascoal trouxe a mamãe, a esposa, e o irmão Mamanza está aqui conosco. E eu gostaria de agradecer a mamãe por escuta. Então, lembro também dos nossos companheiros para a nossa polícia do Espírito fora. De resto, meus amados, vamos continuar com o nosso trabalho. Nós, no dia 11 de novembro, já falamos aqui, teremos uma mesa da campanha, teremos a igreja fora. A igreja fora. Em primeiro lugar, meus amados, temos o compromisso de que as ofertas para a construção do templo, um saco de cimento, um bloco, um adobe, um ferro, enfim, água, sal, os outros vão trabalhar. Vejam o que fizemos ao longo da semana, esse trabalho está aqui. Foi muito esforço. Irmão Chico, nós estamos trabalhando com o irmão Chico. Eu tive uma conversa com o irmão Chico, porque ele não tem vindo conosco. Mas não adianta informar com ele. Mas em off, aqueles amados que estiverem interessados, o irmão precisa de ajuda. Ajuda em tudo. Estamos compreendendo a preocupação com o irmão. Não impeça vir aqui nas comissões que estão. Então, aqueles amados do Conduele, que conhecem o Francisco, eu lembro, ele, meus amados, desde que começamos aqui no Bocaras para eles de casa, eles serem presentes. Fizemos aquela força aí para eles serem presentes. Só não está presente agora nessa construção do templo algumas questões. Então, para que queremos pedir à mãe da igreja, aquele que tiver alguma coisa, um bem perecível ou não perecível, que eles possam trazer e nós vamos fazer um presente a você do Francisco. Tudo que nós precisamos ver aqui no nosso convite. Amém? Amém. E, entretanto, vamos dar sequência ao nosso programa. Essas são as últimas considerações, chamadas. Amém, povo de Deus? Amém. Gostaria também, aí, no momento das apresentações, convidar o nosso irmão Antônio. É a primeira vez que o nosso irmão aqui na nossa congregação é o irmão responsável das becas das nossas mamães. Por favor, irmão Antônio. Foi nada. Por favor. Amém. Amém.